Eram 21h45 de uma terça-feira abafada, quando o destino de Ricardo "A Víbora" Mendes começou a ser traçado. No comando de 3 caminhonetes Ram pretas com vidros blindados, ele cortava a rodovia Federal 54 em direção ao litoral. Com 30 anos e o corpo marcado por tatuagens de serpentes que subiam pelos braços, Ricardo era o especialista em roubo de cargas do cartel, os Escorpiões. O seu objetivo avançava 200 metros à frente. Um caminhão Kenworth vermelho puxando um baú branco. Segundo o informante de Ricardo, que custara 50 mil pesos ao cartel, aquele caminhão transportava meia tonelada de cocaína pura de um grupo rival, sem qualquer escolta. Nos últimos 2 anos, a Víbora realizara 12 assaltos idênticos. Ele nunca falhara e nunca deixara testemunhas. Enquanto acariciava o cano do seu fuzil, a AK-47, Ricardo observava as luzes de freio do caminhão piscarem nas curvas fechadas das montanhas. O plano era simples: seguir o alvo por 3 horas até uma zona completamente despovoada, cercá-lo e executar o motorista. Unidades 2 e 3, mantenham a distância. Vamos fechar a pinça no quilômetro 180, ordenou pelo rádio. O que Ricardo não sabia era que aquele caminhão não transportava drogas. Dentro do baú refrigerado, em silêncio absoluto e equipados com visão noturna de última geração, 40 fuzileiros navais aguardavam o sinal. O caminhão era, na verdade, um cavalo de Troia moderno, conduzido pelo capitão André Velasco, um veterano com 18 anos de serviço que fingia ser um caminhoneiro comum, enquanto ouvia as coordenadas da inteligência no seu fone encriptado. A noite estava gelada, mas a adrenalina mantinha os sicários aquecidos. Ricardo sentia a confiança de quem já tinha vencido 12 vezes seguidas. Ele acreditava na fraqueza dos rivais, que muitas vezes tentavam economizar em escoltas para não chamar a atenção das autoridades. Às 00:14, ao chegarem ao trecho desolado do quilômetro 180, Ricardo deu a ordem final. 2 caminhonetes aceleraram, ultrapassando o caminhão e bloqueando a estrada à frente, enquanto a terceira colou no para-choque traseiro. O Kenworth parou com o guincho dos freios a ar. Ricardo desceu da caminhonete com o fuzil em punho e caminhou até a porta do motorista, gritando para que ele descesse. Velasco, atuando com perfeição, desceu com as mãos trêmulas e implorou pela vida, afirmando que só transportava eletrodomésticos. Ricardo riu, ordenando que seus homens abrissem o baú para conferir a mercadoria. No exato momento em que os sicários tocaram a tranca do caminhão, o céu explodiu em luz. 3 helicópteros de ataque acenderam holofotes de alta potência, cegando instantaneamente os criminosos. Ao mesmo tempo, comboios militares que avançavam com luzes apagadas surgiram de ambas as direções da rodovia. Antes que Ricardo pudesse processar a traição, as portas traseiras do baú abriram-se com um estrondo metálico e 40 fuzileiros saltaram para o asfalto em formação de combate perfeita. "Marinha do Brasil, larguem as armas! Todos ao chão agora!" rugiu o tenente Salazar. O império de Ricardo Mendes, construído sobre 12 roubos perfeitos, desmoronou em apenas 60 segundos sob o peso da força estatal. Ricardo, a Víbora. Mendes estava de joelhos no asfalto frio, com as mãos presas por lacres de plástico e cercado por centenas de soldados. O general Eduardo Paiva caminhou lentamente até ele, com a postura impecável de quem acabara de realizar uma operação cirúrgica. "Sabe como te encontramos, Ricardo?" perguntou o general com uma voz baixa e calma. Ricardo apenas olhou para o chão em choque. "O teu informante trabalha para nós há 6 meses. Nós deixamos que você fizesse os últimos assaltos para ganhar a sua confiança. Estávamos apenas esperando o momento certo para decapitar a sua célula." Ricardo sentiu o estômago revirar. Os últimos 6 meses da sua vida tinham sido uma mentira coreografada pelo governo.
Levado para as instalações da Procuradoria Especial contra o Crime Organizado em Guadalajara, Ricardo foi colocado numa sala de interrogatório de concreto cinza. O procurador Roberto Campos colocou 12 fotografias sobre a mesa metálica. Eram os rostos dos caminhoneiros que Ricardo executara nos seus assaltos anteriores. Você tem duas opções, Ricardo. Ou mantém o silêncio e morre na prisão com uma pena de 150 anos, ou coopera e nos dá a estrutura dos escorpiões em troca de uma redução para 20 anos e proteção para a sua família. Ricardo fechou os olhos, lembrando-se do seu irmão mais novo, Alan, que fora assassinado pelo cartel anos atrás, quando tentou recusar o recrutamento. O ciclo de violência que ele ajudou a manter agora o estava devorando. Enquanto isso, em uma casa de segurança, o verdadeiro traidor, Javier Ortega, tremia. Ele fora o contador dos escorpiões por 10 anos, até ser capturado pela inteligência militar. Forçado a trabalhar como infiltrado, Javier fornecera cada detalhe dos planos de Ricardo. Ainda não acabou, Javier, disse o agente de inteligência. Precisamos que você fique infiltrado por mais 6 meses. Se você sair agora, o cartel saberá que foi você quem entregou a víbora. Javier chorou, desejando apenas uma vida normal, mas sabia que o seu destino estava selado pela guerra invisível entre a lei e o narcotráfico. Ele teria de continuar fingindo ser o fiel contador enquanto entregava os seus companheiros um a um. Na cela ao lado, Ricardo Mendes tomou a decisão que mudaria o rumo de Jalisco. Ele chamou o procurador e, com a voz rouca, aceitou o acordo. Durante 7 horas seguidas, ele revelou 32 nomes de membros do alto escalão, as localizações de 4 armazéns de armas e as rotas de distribuição para os Estados Unidos. Mas a informação mais valiosa veio no final da sessão. Ricardo revelou o paradeiro de Hugo, o Falcão Arantes, o comandante regional que supervisionava todos os roubos de carga. O Falcão era o elo necessário para chegar ao topo da pirâmide. O jogo de xadrez do general Paiva estava prestes a entrar na sua fase final. Com as informações de Ricardo, a polícia montou uma vigilância discreta sobre Hugo, o Falcão Arantes. O Falcão era um homem de 42 anos, robusto e extremamente perigoso, que vivia em uma zona residencial de classe média em Tlaquepaque. Ele acreditava estar seguro sob a proteção de policiais locais corrompidos, mas não contava com o rastreio digital feito pela Marinha. Às 20h05 de quarta-feira, o Falcão saiu para jantar num pequeno restaurante local. Ele estava relaxado, bebendo uma cerveja e falando ao celular, quando 8 agentes de elite apaisana cercaram o estabelecimento. A captura foi rápida e silenciosa, evitando que qualquer tiro fosse disparado em zona civil. Ao ser levado para a mesma prisão onde estava Ricardo, o procurador Campos decidiu usar uma tática psicológica. Ele colocou Hugo em uma cela adjacente à de Ricardo, mas garantiu que Hugo pudesse ouvir uma conversa forjada entre um guarda e a víbora através do sistema de ventilação. Ricardo, o procurador está muito satisfeito. O Falcão já caiu e agora você está livre da sua pena de morte, disse o guarda em voz alta. Hugo, ouvindo aquilo, foi consumido pela paranoia e pela fúria. Ele acreditou que Ricardo o entregara de bandeja para salvar a própria pele. O general Paiva sabia que um cartel dividido pelo medo interno era muito mais fácil de destruir. Desesperado para proteger a sua esposa e as suas 2 filhas pequenas, Hugo também cedeu. Ele sabia que assim que a notícia da sua captura saísse, o cartel assumiria que ele cooperara e mandaria executores atrás da sua família. Eu entrego tudo, só tirem a minha família daquela casa agora, gritou Hugo. Em menos de 3 horas, a Marinha realizou um resgate tático da família de Arantes, levando-os para uma base militar segura. Em troca,
O Guarantes revelou a localização do bunker secreto de Otávio, o Carrasco Rocha, o chefe regional dos Escorpiões e um dos homens mais procurados do país. O Carrasco vivia num rancho fortificado nas montanhas de Tlajomulco, protegido por 20 sicários de elite, fuzis de calibre lá $50 e tecnologia de vigilância térmica. Ele nunca saía de lá sem um comboio blindado. Capturá-lo exigiria mais do que uma simples patrulha. Exigiria uma operação de guerra total. O general Paiva convocou o Conselho de Segurança e batizou a missão como Operação Hidra. O objetivo era atacar 18 alvos simultaneamente em todo o estado, para evitar que a notícia se espalhasse e o Carrasco fugisse para a floresta. O relógio estava correndo e o exército estava pronto para cortar todas as cabeças da serpente de uma só vez. Às 05h da manhã de segunda-feira, a Operação Hidra foi desencadeada. 300 soldados, 50 agentes federais e 6 helicópteros Panther coordenaram ataques em 18 locais diferentes de Jalisco. Em Tlaquepaque e Tonalá, armazéns cheios de fuzis e explosivos foram apreendidos em minutos. Mas o foco principal estava no rancho de Otávio, o Carrasco Rocha. 100 soldados de elite cercaram a propriedade de 2 km², enquanto drones térmicos mapeavam cada sicário posicionado nas trincheiras. Quando o ultimato de rendição foi dado pelo megafone, os criminosos responderam com uma chuva de balas de grosso calibre, iniciando um confronto feroz que durou 7 minutos. Os helicópteros Panther dispararam rajadas de supressão enquanto os fuzileiros avançavam sob a proteção de veículos blindados. 5 sicários morreram ao tentar resistir, mas a superioridade militar foi absoluta. Dentro da casa colonial, Otávio Rocha observava a destruição do seu império através de janelas blindadas. Ele segurava uma pistola de ouro, um presente do líder máximo do cartel. Mas o seu rosto mostrava apenas a resignação da derrota. Sua esposa e seus 3 filhos choravam escondidos atrás de um sofá. Vendo que não havia saída e que seus homens estavam sendo capturados um a um, o Carrasco colocou a arma no chão e saiu com as mãos para o alto, seguido pela sua família aterrorizada. O balanço final da Operação Hidra foi devastador para os Escorpiões. 52 presos, mais de 500 fuzis apreendidos, 12 milhões de pesos recuperados e a estrutura regional do cartel completamente desmantelada. O general Paiva, em conferência de imprensa nacional, declarou: "Não há criminoso intocável. Hoje mostramos que a justiça pode ser lenta, mas ela chega com uma força imparável contra aqueles que ameaçam a paz das famílias brasileiras." A notícia estampou as capas de todos os jornais e o nome de Ricardo "A Víbora" Mendes foi mantido sob sigilo total para garantir que ele pudesse cumprir o seu acordo de proteção de testemunhas em uma nova vida. Na sua cela, Ricardo observava a notícia pela televisão. Ele sentia um alívio que não experimentava há 12 anos, desde a morte do seu irmão Alan. Ele sabia que a sua traição ao cartel salvara centenas de vidas de caminhoneiros inocentes que não seriam mais executados nas rodovias. Ele cometera crimes imperdoáveis, mas nos seus últimos momentos de liberdade escolhera o lado correto da história. Ricardo Mendes fechou os olhos e sussurrou um pedido de perdão ao irmão, sabendo que, embora sua jornada estivesse manchada de sangue, o ciclo de terror dos Escorpiões naquela estrada tinha finalmente chegado ao fim. Esta história de Ricardo Mendes e da queda dos Escorpiões mostra-nos que o crime pode oferecer riquezas e poder temporário, mas o custo final é sempre a liberdade ou a vida. A justiça, muitas vezes, utiliza os próprios mecanismos do mal, como a traição e a ganância, para derrubar impérios que pareciam indestrutíveis. A coragem de militares e agentes de inteligência que arriscam tudo em operações silenciosas é o que mantém a esperança de um país mais seguro. O que você achou da decisão de Ricardo "A Víbora" Mendes?
Acredita que criminosos como ele e o Falcão merecem uma segunda chance por terem ajudado a derrubar o topo do cartel? Ou os seus crimes são imperdoáveis? Deixe a sua opinião nos comentários, pois queremos saber o que pensa sobre este equilíbrio entre justiça e redenção. Se você gostou deste relato de estratégia e poder militar, não se esqueça de deixar o seu like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias reais do submundo. O seu apoio é o que nos permite continuar trazendo estes relatos envolventes. Vemo-nos na próxima história.